Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 9 ao 36 até o 10, 8. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diantes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai aos mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O finalzinho desse evangelho é a repetição de um evangelho dessa última semana, onde Jesus está dando as orientações aos discípulos. Mas nós vimos aqui pelo menos 3 elementos essenciais nesse trecho, nessa passagem aqui. O primeiro elemento, que é muito importante para todos nós, é a compaixão de Jesus. Jesus olha a situação do povo, a situação das pessoas, percebe a situação de precariedade, a falta de esperança, a falta de sentido, enfim, todas as necessidades temporais e espirituais, existenciais das pessoas, né? Nós percebemos que Jesus se compadece e que aí então ele chama os discípulos e envia-os para o trabalho, para a missão. Aí o segundo elemento é a autoridade que Jesus concede aos seus discípulos, que passam então de discípulos, aqueles que aprendem, que caminham, que se sentam aos pés do Mestre, a apóstolos, aqueles que vão em nome do Mestre, que vão anunciar aquilo que o Mestre ensinou. E aí o terceiro elemento, então, é a missão que Jesus dá para eles. E essa missão, ela não contém somente o anúncio, mas ela contém a prática da libertação do mal, né? Junto com a autoridade que Jesus dá, então, para que liberte, para que cure, além de anunciar. Então, são elementos importantes para a nossa reflexão, o que podemos escolher, né? Olhando para nós, para a nossa existência, quem sabe podemos olhar no sentido de que Deus nunca nos abandona, de que nós devemos ter esperança. Aqui no começo Jesus fala também enfraquecida e abatida, né? A multidão, povo enfraquecido e abatido como ovelha sem pastor. Ou seja, quando não temos um líder, quando não temos alguém que nos oriente, quando não temos um norte, quando não temos esse sentido do cristão, né, que temos a esperança na vida eterna, que temos a convicção do reino de Deus próximo, que temos a convicção de que Jesus caminha conosco, aí nós também ficamos enfraquecidos e abatidos. E assim boa parte da população, boa parte das pessoas às vezes se encontram porque não tiveram um encontro desse Jesus, então, que traz toda a autoridade, todo o poder, toda a esperança, mas então nos traz esses elementos para nós pensarmos e para nós renovarmos também a nossa esperança no reino de Deus, no nome de Jesus, e renovar a nossa fé. Que possamos então ter a nossa esperança renovada com esse Jesus que não nos deixa sós. Que Ele nos abençoe e nos guarde neste e em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.